Olá pessoal, tudo bom? Como diz o título desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como eu estou tomando raiva do Palmeiras e do Flamengo. Eu comecei a gostar do Flamengo quando morava no interior. A gente não tinha muitas notícias aqui da capital, de Salvador, e só ouvia falar mais dos times do Sul e Sudeste, especialmente os times do Rio. Então, dentre os times do Rio, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, eu passei a gostar do Flamengo, em especial devido ao título de 1981, título mundial, e como aquele time jogava de uma forma magnífica. Eu me lembro que eu pequeno, a televisão ainda era preta e branca, a televisão lá de casa, e eu ficava vendo alguns vídeos de Zico, de Leandro, de Adílio, Adão, e aquilo dali me impressionava, eu passei a torcer pelo Flamengo. E aí, logo depois do título de 81, mais ou menos em 82, 83, eu vim morar na capital, vim morar em Salvador, e aí conheci o Vitória e me apaixonei dessa vez de uma forma concreta pelo Vitória e passei só a ficar simpatizante do Flamengo, mas meu time passou a ser, não digo nem passou a ser, começou a ser e a torcer efetivamente pelo Vitória. E com relação ao Palmeiras, meu pai, ele morou muito tempo em São Paulo, então sempre quando eu era menor, ele falava da vida dele em São Paulo, como era, e ele ficava na pensão, onde a dona era uma italiana, e a dona torcia para o Palmeiras. Então ele me falava de alguns episódios que aconteciam lá, e ele simpatizava pelo Palmeiras. Na época, o símbolo do Palmeiras era um periquito, né? Depois que passou a ser o porco. E aí também comecei a nutrir uma simpatia pelo Palmeiras. Isso eu era bem pequeno e tudo, daí o tempo foi passando, deixei mais vamos dizer assim, de acompanhar de perto esses times, mas sempre simpatizando. Tinha uma final, tinha um jogo importante, e eu acabava torcendo para ele, para o Flamengo ou para o Palmeiras, quando eles estavam envolvidos nas decisões. Com exceção da final de 93, né, onde o Vitória foi vice-campeão brasileiro, disputando com o Palmeiras, com aquele timaço do Parmalat. Aí, claro, eu já torcia para o Palmeiras, então meu time de predileção e minha torcida era totalmente 100% para o Vitória. Assim como em outras oportunidades que o Vitória também enfrentava o Flamengo, claro que sempre torcia para o Vitória. Mas de uns tempos para cá, isso aí foi diminuindo, e essa sensação de ter simpatia por esses times, apesar de ainda ter um pouquinho, mas quase está sumindo, especialmente por causa de os últimos adventos, e a gente tem mais noção de quanto os times do Nordeste, eles são, vamos dizer assim, eu não sei, não vou dizer que são discriminados, mas a imprensa sempre acaba favorecendo e falando mais dos times do Sul, numa bola dividida, numa questão a ser decidida entre o Sul, o Sudeste e os times do Nordeste, acaba sempre pendendo para o lado dos times de lá, não só com Bahia e Vitória, como os outros times do Nordeste também. E atualmente, nessa nova gestão do Flamengo, assim como na gestão do anterior, eles passaram a ter um viés político, que eu acho que a política não deve se envolver com o futebol, e aí acabou colocando a política também no meio do futebol. É, a própria gestão atual com o BAP acabou desmerecendo uma jornalista da Globo, falando dos aspectos físicos. Eu achei aquilo dali de, uma, de um mau gosto, de um desrespeito muito grande. A questão do Flamengo e também o Palmeiras achar que são os maiores do Brasil e sempre desmerecendo ou entrando nos jogos de sapato alto. Então isso aí tirou ainda mais aquele aspecto positivo, aquela coisa positiva que eu sentia por esses dois times. A mesma coisa com o Palmeiras, seja pela presidenta, tem um ar de nariz empinado, o técnico do Palmeiras, que é intragável, sempre desmerecendo os outros times, sempre achando que a arbitragem está prejudicando o Palmeiras, quando na verdade não é o contrário. E aí passa esse distanciamento para os torcedores, que acabam se sentindo, vamos dizer assim, eu não falo os torcedores do próprio time, né? Eu falo os torcedores rivais, que acabam se sentindo desrespeitados. E o Abel, que é atualmente o técnico do Palmeiras, ele é mista, ele é mestre
em desrespeitar os outros e não ter humildade. Isso, para mim, é a questão principal do ser humano, é ter respeito e humildade e respeito pelos outros. E o Flamengo está fazendo a mesma coisa. Então, são dois times que eu passei a tomar raiva, a não gostar como eu gostava antes, e isso é péssimo para o futebol. Apesar de nós termos nosso time do coração, a gente acaba simpatizando por outros, e esses eram dois times que eu até tinha uma certa simpatia, mas atualmente não tenho. Ao contrário, a gente acaba criando um distanciamento diferente do que a gente sentia antes, tá ok? Então, queria explicar isso aí para vocês. E eu não sei se é o sentimento de vocês também com relação a esses dois principais times do Brasil. Coloca aí nos comentários o que é que você acha disso, tá ok? Um abração e até a próxima.